viu-nos aqui. E assim nos disse, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E nos diz assim a palavra: ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus. Fazes coisas maravilhosas, tu as planejastes há muito tempo e agora as realizaste. Isaías 25:1. Agora, por favor, as mulheres. Como são grandes as riquezas, a sabedoria, o conhecimento de Deus. É impossível entender as suas decisões e seus caminhos. Agora os homens. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor, ele sabe o suficiente para aconselhar. Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Romanos 11:35. Agora todos. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vamos ser agora dirigidos
cada oportunidade, Senhor Deus, o Senhor nos dá de estarmos diante da tua presença, Senhor. Ó Deus querido, nesta noite, ó Pai, diante da tua presença, ó Pai, te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor venha estar, ó Pai, vindo de encontro, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai querido, e venha tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada, ó Pai, tudo aquilo que afasta, ó Pai, o Senhor de nós, ó Pai querido, para que nós possamos, Pai amado, estar com uma plena comunhão contigo, Senhor. Ó Deus querido, te pedimos que o Senhor venha olhar para nós, ó Pai, com o seu olhar de misericórdia, ó Pai, e assim, ó Pai querido, estar, ó Pai, nos dirigindo, ó Pai, conforme a tua vontade, Senhor Deus. Ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai, estar, ó Pai, sempre, ó Pai querido, com os nossos olhares para o teu altar, Senhor Deus, com as nossas mentes voltadas para ti, ó Pai querido, e assim, ó Pai querido, sabemos, ó Pai querido, quando nós não perdemos o alvo que é a ti, Senhor, nós estaremos sempre agradando a ti, Senhor Deus. Que o Senhor nos fortalece a cada dia, ó Pai, a estar andando em comunhão contigo, Senhor. Ó Pai querido, vem estar também, Senhor, com os nossos irmãos, ó Pai, que não puderam vir, tu sabes, tu conheces o motivo de cada um, Senhor Deus, e que o Senhor venha estar com aqueles, ó Pai, que estão no seu leito de enfermidade, Senhor Deus, colocando as suas mãos santas sobre a vida de cada um, ó Pai, e curando conforme o teu querer, Senhor. Ó Pai querido, eu te peço também que nesta noite, ó Pai querido, o Senhor venha estar com cada ato deste culto, ó Pai. Que a tua palavra, ó Pai, seja exposta, ó Pai, tocada em cada coração, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai querido, sempre estar ouvindo a tua voz, Senhor. Ó Pai querido, que o teu servo, ó Pai, que estará trazendo a tua mensagem que o Senhor já colocou no coração dele nesta noite, ó Pai, que ele seja iluminado por ti, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai querido, não ser somente ouvinte da tua palavra, ó Pai, mas que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. Amém. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos por perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Juntos ouvimos a palavra de Deus. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Salmos 108, 1 e 3. Agora a igreja. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia, e a tua fidelidade para além das nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Agora eu convido para que venha à frente as irmãs que estão responsáveis pelos cânticos juntos com a igreja.
glória somente a Ti. Pedimos que neste momento, ó Pai, agora a mensagem pregada fale em nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Pai, praticarmos, ó Pai, não só a mensagem pregada, mas lembrarmos também das letras dos cânticos, ó Pai, no nosso dia a dia, durante a semana, ó Pai. Nos fortalece, ó Pai, na fé, ó Deus. É tudo que pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A deixa pode se sentar. Graça e paz, amados irmãos, todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, sejam consolados, confortados e confrontados pela palavra do nosso Deus. Nessa noite nós chegamos, então, na última parte da nossa série, no livro de Jonas, mas nós temos algo maior. Nós estamos falando dos profetas menores. Ainda tem mais profetas menores para falarmos. Mas, como eu disse, alguns dos profetas falaremos uma mensagem apenas. E tem outros que nós vamos demorar um pouquinho mais, como foi o livro de Jonas. E hoje nós chegamos então na quarta parte, quarto capítulo da palavra de Deus do livro de Jonas. Com o tema, a salvação pertence ao Senhor. Está lá no capítulo 2, versículo 9, esta frase, e com os títulos. E hoje o nosso título é A Compaixão de Deus. Então terminaremos esta noite falando sobre a compaixão de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por esta noite. Louvado seja o Senhor, ó Deus, por ter nos trazido até aqui, debaixo das tuas asas, debaixo da tua misericórdia. Rogamos a Deus que, da mesma maneira, o Senhor, no final deste culto, nos dispense, nos levando de volta, também amparados e protegidos pelo teu poder. Aqueles irmãos que não puderam vir, o Senhor conhece os motivos. Rogamos a Deus que o Senhor esteja ali com eles, fazendo, ó Pai, conforme a tua vontade, reavivando, animando, trazendo, ó Pai, a força da memória, para que assim também eles se sintam animados diante da Tua palavra. Se for com problemas de saúde, rogamos a Deus que o Senhor também esteja ali, afofando aquele leito, restaurando a saúde, as forças físicas. Rogamos, ó Pai, que a nós que estamos aqui, que o Senhor nos dê sabedoria, a iluminação dos altos céus, para entendermos a Tua palavra santa, que ela vindo ao nosso encontro encontre moradia, ó Deus, e que venha produzir frutos para a Tua seara. Aos nossos irmãos, amigos, que nos vão nos assistir, que o Senhor também faça a Tua obra conforme a Tua vontade. Amém. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, todos nós gostamos de finais felizes. Quando a minha menina nasceu, eu gostava muito de assistir com ela aqueles desenhos de princesas, né? A Edileuza não curtia muito, mas eu curtia assistir com ela e trabalhava, comprava coisas de princesa, trazia para ela, é minha princesa, né? E aí, o que acontece? Todos nós gostamos de finais felizes, né? A princesa que casa com o príncipe no final da história, né? A gata borradeira, a Rapunzel e essas histórias todas, no final casa com o príncipe e é um final feliz. Os heróis sempre vencem, né, Tadeu? Os bandidos sempre perdem, e esta é a história que nós gostamos. O pobre jovem ganha a mão da bela donzela. Tem muitas músicas caipiras, sertanejas, onde há disputas, né, do pobre com aquele que tem mais condições, e o pobre sempre ganha a mão da donzela, e a gente gosta de ouvir isso. Eu gosto de ouvir isso. Gostamos de viver felizes para sempre. É fantástico. Agora, a história de Jonas, final feliz? Vamos ver. No capítulo 3, Jonas, ele presenciou o maior avivamento que já houve na história. Uma
cidade inteira se rendeu aos pés do nosso Senhor. Talvez você pensaria desta maneira: Jonas ficará feliz. Não é assim quando a gente prega o Evangelho e o Evangelho é aceito. A gente não volta para casa feliz quando você sai uma missão de levar o Evangelho. Tem uma igreja nossa que uma vez por mês, hoje não faz mais, mas ela ia para a praça pregar o Evangelho. Depois que a gente passava ali em torno de 1 hora, 1h30, a gente reunia para contar as experiências, porque chegando na praça, dividia-se em grupo. E as pessoas contavam as suas experiências. Hoje eu peguei um fulano, mas foi difícil tal, de receber o Evangelho. Olha, eu estou muito chateado. Mas aí outro, nossa, eu peguei uma pessoa hoje fantástica, abriu o coração para o Evangelho. E olha, eu estou realizado. É bom ouvir isso, ouvir histórias assim. Então, quando a gente olha para a história de Jonas, no capítulo 3, ele pregou um sermão que durou nem 5 minutos. 8 palavras, talvez, no máximo 7 no original. E aí, uma cidade com mais de 120 mil pessoas se rendeu aos pés de Cristo Jesus. E então você espera que este cabra esteja muito feliz, porque houve resultado da sua pregação. Mas não é isso. Não foi isso. Na verdade, o capítulo 4, irmãos, ele deve ser um dos capítulos mais decepcionantes da Bíblia. Porque depois de tudo que Jonas passou, depois de tudo que Deus lhe ensinou, depois de tudo que Deus fez a ele, e depois de tudo que Deus fez através dele na cidade de Nínive, depois de tudo isso, Jonas parece que ainda não entendeu. Ele não está feliz, ele está infeliz. Que coisa! Presenciando aquele grande avivamento, ele está infeliz. Então a primeira coisa que nós vamos ver nesta noite é a raiva de Jonas. Diz o texto, capítulo 4, versículo 1 a 3. Depois que ele pregou, o rei baixou o decreto, todos vamos aí fazer um jejum, vamos curvar diante do Senhor de Jonas. Depois de tudo isso, diz o texto aí, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto para voltar atrás e não trazer calamidade. E aí ele termina: agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver neste mundo. Olha aí a situação desse profeta. Jonas se desgosta do que Deus gosta. É contrário a Deus. Ele ficou aborrecido, irado. Ele não estava aqui apenas descontente. Ele estava muito, muito descontente com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele queria ver o julgamento de Deus sobre a cidade de Nínive. A última coisa que ele queria ver era a salvação dos ninivitas. E quando Deus mostrou a sua maravilhosa graça para o povo de Nínive, para Jonas, foi um grande mal. Agora a gente vê a razão pela qual Jonas fugiu, lá no início do capítulo 1, para Tarsis. Não era porque ele tinha medo dos assírios, não é a dificuldade de evangelizar. A razão era impedir que a misericórdia de Deus fosse oferecida a Nínive. Ele não queria isso. O nacionalismo exagerado de Jonas o transformou num profeta preconceituoso. A graça é só minha e de mais ninguém. Ele queria a salvação de Israel e a condenação dos ninivitas. E ele temia
os assírios se arrependessem e se tornassem parte do povo de Deus. Então ele queria que o julgamento de Deus caísse sobre os assírios. E, irmãos, a sua raiva foi tanta que ele apontou o dedo para Deus. Naquela pergunta, se esquecendo com quem ele estava falando. Ele perdeu o controle emocional por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus acendeu a ira no coração do profeta Jonas. O amor, a graça maravilhosa de Deus acendeu uma ira no coração e na alma do profeta. E quando ele anunciou a condenação, e os assírios se converteram e buscaram perdão, pronto. A conversão dos ninivitas foi a sua derrota. Mas Jonas não estava sozinho aqui não. Ele representava a nação de Israel. A atitude de Jonas representava todo Israel. O judeu, irmãos, o judeu cultivava um enorme desprezo pelos gentios. Gentios eram aqueles povos que não eram judeus. E os gentios cultivavam desprezo pelas outras nações. Eles diziam, os judeus diziam, que os gentios foram criados por Deus para ser combustível do fogo do inferno. Um judeu nem sequer ajudava uma mãe gentia a dar à luz, porque para eles você estava contribuindo para mais um gentio vir ao mundo. E olha, veja que até entrar na casa de um gentio tornava um judeu impuro. Os judeus sempre consideraram como cães os gentios, os não judeus. Ele não está sozinho. Ele representa a sua nação israelita, cercada pelos muros, não cumprindo aquele mandamento do Senhor a Abraão, lá em Gênesis, de ir e abençoar todas as nações. O povo judeu parece que não entendeu isso, e eles fecharam, e somente eles queriam a graça de Deus. É isso que Jonas está agora, de maneira, relatando com a sua própria existência. Ele queria a graça para ele, para o seu povo, mas não para as outras nações. É por isso que esse livro foi escrito, para mostrar que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus compassivo, lento para irar e cheio de amor para com todos os povos. Não só os judeus, mas todos. E quando Deus se mostra misericordioso com os gentios, Jonas enlouquece. Ele chega a dizer, lá no versículo 4, Senhor, tira a minha vida, imploro, porque para mim é melhor morrer do que ver esses ninivitas se convertendo. Irmãos, este versículo mostra a atitude miserável deste homem de Deus, porque lá dentro da barriga do peixe, lembra? Prestes a morrer, ele orou assim, olha Senhor, deixe-me viver. Quando ele estava lá no fundo do mar, do oceano, ele disse, Senhor, deixe-me viver. Agora, após o seu maior triunfo da sua vida, ele ora, Senhor Deus, tira a minha vida. Jonas se entristece com a alegria do Senhor. Ele faz birra com a alegria do Senhor. Ele quer morrer, porque outras pessoas querem viver. Mas depois de condenar Deus por não se irar contra Nínive, Jonas também é questionado por Deus, porque por causa daquela ira toda. E no versículo 4, então o Senhor pergunta assim, Jonas, peraí, você tem um bom motivo para estar com raiva? Deus perguntou a Jonas também. O Senhor faz a mesma pergunta
muito depois, lá no versículo 9. Deus pacificamente confrontou Jonas acerca da sua ira. Mas sabe o que acontece? Jonas ficou em silêncio. Ele guardou em silêncio. Sua ira era tão irracional que ele nem sequer respondeu a Deus. Pode ler aí. Ele nem sequer deu atenção à pergunta de Deus. Sabe o que ele fez? Saiu da cidade de Nínive. Da primeira vez, ele se esquivou, fugiu e ficou dormindo lá no porão do navio. Agora ele foge, sai da cidade, não responde a Deus e se esconde embaixo de uma sombra que ele levantou um cercadinho lá de madeira, tipo um girauzinho, e se escondeu lá debaixo, birrendo, esperando que Deus se arrependesse da sua misericórdia. Jonas não mudou, mas ele esperava que Deus mudasse. Ele continuava rebelde. Ele acreditava que seu ponto de vista deveria prevalecer sobre a visão de Deus. Por isso ele saiu da presença de Deus novamente, fugiu, se escondeu debaixo de uma sombrinha improvisada que ele fez e ficou ali chateado, magoado com a misericórdia, com a graça de Deus sobre os ninivitas. Daí vem a missão de Deus. É o próximo ponto. Então Jonas deixa Nínive, sai para o leste da cidade, e ali ele tem a esperança de que Deus envie fogo, enxofre e destrua aquela cidade. Ele não perdeu essa esperança ainda. Quando isso acontecesse, ele queria estar no camarote, o primeiro da fila, para assistir este grande desastre. Mas Deus tem outros planos. 3 coisas vão acontecer aqui, irmãos, todas elas causadas por Deus. 3 vezes lemos aí a frase, e Deus mandou, e Deus fez. No original está, Deus designou para todas elas. Mas só que no nosso português, o primeiro é Deus fez, e nos outros 2 versículos, e Deus mandou. No primeiro, o Senhor Deus designou uma planta. Diz o texto, então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, naquele estaleiro que ele construiu de madeira, e então, só que ainda passava sol. Então Deus fez uma planta crescer naquele estaleiro para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre com isso, uma plantinha ali dando sombra para ele, porque o sol ali era realmente muito quente. Deus mandou primeiro uma planta. Muita gente gasta tempo tentando identificar que tipo de planta é essa. Nós não sabemos muito sobre essa planta. Alguns acham que é uma abóbora. Tem até a tradução em algumas versões que traz abobreira. E alguns desenhos, se você jogar lá no Google, vai trazer até umas abóboras enormes. Mas os originais trazem como mamona. Talvez nem todos conhecem a mamona, né? Aquela bolinha cheia de espinho, né? Espetadinha aqui, é uma mamona. A tradução literal é mamona, mas nós não sabemos. Mas uma coisa é certa, essa planta ela cresceu, cobriu Jonas com sombra e ele se agradou e muito daquela sombra. Ficou muito feliz. É a primeira vez que a gente vê Jonas feliz com alguma coisa. Ele está feliz com essa ramagem aí sobre o estaleiro que ele construiu, o protegendo do sol. A Bíblia diz que ele está feliz. E Deus, irmãos, já havia livrado o profeta lá na água. Agora Deus livra ele do sol com essa planta. Então a primeira coisa que acontece, Deus manda essa planta. Depois, logo no amanhecer, diz o texto, Deus envia uma largata, ou um verme, conforme a versão. Diz aí, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata comer o talo da planta, de modo que ela secou. Depois o terceiro, Deus enviou um vento do leste. Diz o texto, tudo sequência.
ao nascer o sol, o calor se intensificou. Deus mandou um vento oriental, quer dizer, do leste, muito quente, soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça. Alguns acham que ele era careca por causa desse texto aí que bateu em sua cabeça, mas também não tem nada definitivo. A ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver nesse mundo. Irmãos, um vento, um dia quente, seria refrescante. Quando eu fiz missão em Barra do Garças, mês de setembro, lá é chamado mês da ventania. Lá é muito quente, mas quente mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, no mês de junho, inverno, a temperatura cai a 25, a 24, o pessoal usa sobretudo, jaqueta de couro, com 24 de temperatura. Para a gente, 24 é quente ainda, né? Para eles já é frio. Mas, o interessante é que no mês de setembro tem o mês da ventania. O mês da ventania é refrescante. Então é de se esperar que um vento fosse refrescante, mas esse vento aqui era uma espécie de sopro quente que ainda existe ali, que sufoca a terra. É o chamado sirroco. É o vento quente carregado de poeira vindo do deserto africano. E quando esse vento sopra, segundo as fontes, os pássaros se escondem nas cavernas. As outras aves ofegantes pousam nos pés dos muros, né, com os bicos abertos e as asas caídas. Os rebanhos, as manadas, elas se abrigam em cavernas. Os trabalhadores, eles voltam para suas casas, fecham as janelas, as portas, e para fugir dessa tempestade de calor. E os viajantes também, eles se apressam para chegar no primeiro ponto onde podem se esconder. E foi no meio desse vento quente, desse calor sufocante, que Jonas então fala: é melhor morrer do que viver. É um vento muito quente mesmo. Contudo, irmãos, convém lembrarmos que Deus está trabalhando com Jonas, mais uma vez usando a natureza. Deus usou a tempestade. Deus usou o peixe. Deus, agora veja, de maneira maravilhosa, usando uma planta. Deus usou uma largata e Deus usou o vento. Deus usando a natureza para tocar o coração de Jonas. Se Jonas foi capaz de se alegrar com o conforto de uma sombra, não deveria se alegrar com milhares de pessoas sendo salvas da ira de Deus? Por isso que Deus então pergunta para ele, nós vamos chegar: Jonas, qual é o mais importante? Deus designa as coisas boas, irmãos, e também as coisas, aquelas que parecem não ser tão boas assim. Por quê? Para ensinar uma lição. E neste caso, a lição que Deus estava ensinando aqui é o nosso tema, a compaixão. Versículo 10, ele diz assim: então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse? Ela depressa apareceu e depressa murchou. Você não fez nada, Jonas. E você se alegrou com ela. Jonas teve compaixão da planta que morreu, mas não teve compaixão das pessoas que morreriam, das pessoas que iriam permanecer eternamente separadas de Deus se ele não tivesse pregado. Por isso Jesus, aquele que ele mesmo disse que é maior do que Jonas, na cruz, fora da cidade, pediu a Deus que perdoasse seus carrascos. Mas Jonas esperou também fora da cidade, mas para ver se Deus mandaria aquelas pessoas direto para o inferno. Ele não perdoou aquelas pessoas. E por incrível que pareça,
Versículo 11. Somos deixados na presença de Deus, diante dessa comovente revelação da compaixão de Deus. Deus fala assim: Jonas, vem cá, meu filho. Jonas, tem um tete a tete aqui, vamos conversar. Deus é misericordioso. Jonas todo irado. E Deus pacientemente chama seu filho. É o que Deus faz com a gente. Às vezes nós somos rebeldes. Na verdade, Deus nos chama. Deus pega na nossa mão. Há um cântico para segura nas mãos de Deus. Teologicamente está errado, porque é Deus que segura nas nossas mãos. A gente vê isso lá em Adão. É Deus que vai atrás do seu filho. E chega um momento que nós estamos tão rebeldes que Deus fala assim: José, vem cá, vamos conversar. Deus é paciente. Deus fez isso com Jonas e disse: Jonas, acaso eu não devo ter compaixão desta grande cidade de Nínive, Jonas, que tem mais de 120 mil pessoas, que não sabe discernir entre o certo e o errado? E aí Deus termina com uma pergunta. É Deus que termina dizendo assim: sem falar dos muitos animais. É uma tradução que traz gado, e realmente é gado. Sem falar dos muitos gatos. É uma pergunta. Termina com a pergunta o livro de Jonas. Você não vê Jonas respondendo. Nínive era muito importante para Deus, mas o cuidado de Deus se estende também para os animais. Então a lição é clara: quem ama a Deus deve amar toda a sua criação, os homens, as plantas, os animais. Para nós sermos porta-vozes do Evangelho de Jesus Cristo, é necessário, é preciso aprender a amar. Jonas precisava aprender a amar, precisava aprender a ter a compaixão. Mas antes de irmos para a nossa conclusiva, alguém me perguntou durante esta série se Jonas aprendeu a lição, se ele se arrependeu. Bom, eu digo que o livro em si não responde isso, mas ele termina com a pergunta. Não sabemos se Jonas se arrependeu ou se ele permaneceu na rebeldia. Não sabemos se a sua ira cessou ou se ele continuou amargo o restante da sua vida. Mas Jonas não respondeu. Isso é fato. O livro termina aqui, na pergunta de Deus. Talvez. Por quê? Porque essa resposta, ela não deveria ser dada apenas por ele. Porque, irmãos, Jonas, ele não está tão distante de nós assim. Lembra que lá no início eu disse: há um pouco de Jonas em todos nós, e muito de Jonas na maioria de nós. Pois é, o sangue de Jonas, o sangue dele, corre nas nossas veias. Um pregador reformado, bem conceituado, disse assim: o sangue dele corre nas nossas veias e nós vestimos a pele de Jonas. Por que isso? Irmãos, será que nós sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Será que nós temos disposição de levar a palavra de Deus para aqueles por quem Cristo morreu? Há muitos espalhados por aí. Mas será que nós temos a disposição de sair depois de uma longa jornada de trabalho e sair e falar: hoje eu vou sair, vou evangelizar, vou levar a palavra de Deus para os necessitados? Será que nós temos essa disposição? Será que o nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? O povo de Nínive tocou o coração de Deus, mas não tocou o coração de Jonas em nenhum instante. O mais importante não é o que Jonas respondeu à pergunta de Deus, mas sim como você e eu estamos respondendo a estas perguntas nos dias atuais. Como nossas crianças que nos visitam,
impactando. Ou não? Elas vêm, vão, voltam, e para mim é tudo normal, não anuncio o Evangelho, não converso com o Evangelho sobre elas, não converso com o Evangelho com ninguém, não quero conversar, não quero compartilhar a graça de Deus com ninguém. Jonas fez isso, até que ele compartilhou um sermão pequeno, mas rebelde. Por isso eu digo que há muito de Jonas na maioria de nós, um pouquinho, e muitos também. Será que temos orado para que o Evangelho alcance as pessoas de todas as partes do mundo? Ou estamos contribuindo para isso? Para que o Evangelho alcance as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão caminhando pelo vale sombrio. Nós nos alegramos quando os pecadores se arrependem. Irmãos, não podemos responder por Jonas, mas podemos responder por nós. Então a resposta final não deve vir do profeta, mas deve vir de você e de mim. Jesus disse, próximo slide, Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E aí, Apocalipse 5:9 vai dizer assim: com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, o plano de Deus é que a igreja toda leve o Evangelho a todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Amém? Glória a Deus. Deus quer isso da gente. Que a gente compartilhe a sua graça, a sua misericórdia com os povos ou com as pessoas. Concluímos essa série afirmando que o livro de Jonas é sobre fazer missões, porque nele e dele, do livro, o amor de Deus jorra pelos povos, nações e tribos, e temos duas lições finais. Vamos encerrar nossa série de Jonas com duas lições que trazem a verdade ao nosso coração. A primeira, Deus ama Nínive. Ele disse isso. Agora, onde está Nínive hoje? Onde está Nínive hoje? Nínive é Vila Continental. Nínive é São Paulo. Nínive é seu vizinho do lado. Nínive é aquela pessoa que você não gosta, que faz muito barulho, tititi. Nínive pode ser seu chefe, empregado, seu amigo de escola, da faculdade, da academia. Nínive pode ser. Onde quer que você encontre pessoas, lá você encontra Nínive, em toda a sua maldade, em toda a sua glória, tudo ali misturado, o bom com o mal, a luz com a escuridão, ali é Nínive, você mora em Nínive. Ah, houve Nínive, literalmente, houve, e há um pedaço de Nínive ainda. Mas no sentido figurado do ensinamento da palavra de Deus, isso é Nínive. E você mora em Nínive, você trabalha em Nínive, toda a sua vida é vivida dentro dos muros de Nínive e ao redor de Nínive. Ninguém pode escapar disso. Ninguém. E sabe o outro ponto, a outra lição? É esta: Nínive precisa de você, urgente.
mas também representa todas as cidades do mundo. Nínive também representa você pessoalmente. Sabe por que você pessoalmente? Porque há lugares que só você pode ir. Só você consegue levar o Evangelho. Então Deus chama você para ir nessa Nínive, que é um lugar pessoal. Existem aquelas pessoas que só você pode alcançar. Só você pode compartilhar a graça de Deus com ela. E você é convocado para isso. Se você está sendo negligente, saiba que Deus, uma hora ou outra, vai cobrar. Porque Ele nos chamou para isso, para ir caminhando, levar o Evangelho, o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Nínive é pessoal também, porque tem oportunidade que só você pode preencher. É um amigo, é alguém mais próximo, que só você tem acesso. E ele está precisando do Evangelho. Só você pode dar isso. Seja ousado na palavra de Deus. Você tem uma Nínive em sua vida agora. Pode ser um amigo onde você trabalha, pode ser aquele grupo com quem você sai depois da escola, com aqueles que você vai jogar o fute, com aquele que você vai andar, fazer uma caminhada. Podem ser seus vizinhos na rua, podem ser seus amigos de um churrasco, pode ser, quem sabe, seus amigos do churrasco, talvez nem todos conhecem a Jesus Cristo. Olha a oportunidade que tem de falar de Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade, ela é específica para você. Você está fazendo, você deve anunciar o Evangelho. Sim, de maneira cortês, mas precisa. Seu Nínive pode ser seu esposo. Por que não? Pode ser. Pode ser seu esposo, que precisa do Evangelho. Ou a sua esposa, ou até mesmo seus filhos, adultos. Pode ser Nínive para você. E às vezes nós estamos negligenciando isso, como Jonas. Seu Nínive pode ser alguém que você ama, mas que causa raiva ou amargura em você. Seu Nínive pode ser um novo emprego. Por que não? Pode ser os desafios do novo emprego, as pessoas novas com quem você vai se relacionar. Pode ser sua Nínive. Agora, você está com medo de ir? Às vezes a gente sente. Eu lembro quando a gente saiu com esse grupo de evangelismo para ir para as praças. Muita gente, minha esposa está aí, há de confirmar, sentia um gelo, o coração, a alma parece que fugia do corpo, porque é um desafio mesmo. Muitas já têm mais facilidade de ir evangelizar, mas isso não é para todos. E aí a gente trabalhava com os perfis, Aquele que tem mais facilidade, vai aquele que é menos ousado, junto com aquele que é ousado, para também ir desprendendo. Para todos irem no ID. Mas uma coisa é certa, você está com medo de ir? Veja, Deus quer você lá. Ele quer, Ele vai levar. Você tem medo de falar, mas tem gente que precisa ouvir o que você precisa dizer. Talvez você está numa sala, uma consulta médica, sabe que ali às vezes demora, então o médico chamar. Você pega uma revista, começa a folhear para cá, para lá, tem umas pessoas ao seu lado, e você fica olhando a revista. É uma oportunidade. Talvez, irmão, ali esteja o último elemento de Deus. É só você anunciar daquela pessoa dizer, eu aceito, e pronto, acaba tudo isso aqui. Agora você tem medo de falar? De novo, tem gente aí precisando ouvir o que você tem a dizer. Você tem medo? Deus está dizendo, confie. Irmãos, terminamos dizendo, podemos compartilhar a compaixão de Deus da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil também. Jonas compartilhou da maneira mais difícil, mas podemos compartilhar da maneira mais fácil. Mas faremos isso porque Deus tem um grande coração. E Ele não ficará sentado
em silêncio enquanto seus filhos o desobedecem. Diante dessa exposição do livro de Jonas, o desafio que nos espera é orar e convidar amigos e vizinhos para ouvir o Evangelho. Esse é o nosso desafio. Ah, mas tenho medo. Procure um irmão que é mais ousado, vá com ele. Por isso que tem uma seita que, quando sai para evangelizar, só sai de 2 em 2. Já viram? Pelas calçadas. 2. A vestimenta é clássica, preto e branco. E vão evangelizar. Segundo eles, duas coisas. Cumprindo o ID, que segundo eles é de 2 em 2. E depois é justamente para isso. Um ajudar o outro. Aquele que é mais desenvolto, vá à frente e o outro vai ali dando um apoio. Faça isso, é uma boa estratégia também, se for preciso. Mas não fique esperando Deus trazer uma coisa mais difícil na sua vida para que você saia e leve o Evangelho. Eu sempre conto a história dessa senhora. Essa senhora, ela não perde a oportunidade de evangelizar. Na simplicidade dela, na humildade dela, ela sentou perto de alguém no trem, metrô, ônibus. Se a pessoa deu a oportunidade, ela tasca ali o Evangelho na hora. Na simplicidade, no pouco conhecimento bíblico que tem, mas ela não volta para casa sem deixar ali uma sementinha. E nós também deveremos fazer isso. Comover, ter compaixão pelas almas, como Deus tem. A história de Jonas é tudo isso. Compaixão. Termina assim. Compaixão de Deus. E a pergunta, Jonas não respondeu. Não sei se ele respondeu. Não deixou o relato. Mas nós precisamos responder. É para nós ainda hoje. Deus tem compaixão. E nós não devemos. Que Deus assim abençoe a todos vocês. E vamos passar neste momento para a ceia do Senhor. Nós convidamos todos os irmãos da igreja, irmãos de outras igrejas que estão em plena comunhão com as suas igrejas, a sentarem com a gente neste momento e participarmos da ceia do Senhor. Enquanto os presbíteros venham à mesa, nós vamos reproduzir o hino 340, um som ambiente. Se o irmão quiser cantar, fique à vontade, tá? Irmãos, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo ensinando à igreja sobre a ministração da Santa Ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a partir do versículo 23, Paulo diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança
confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, então nós estamos diante de um texto sempre usado no momento de Santa Ceia, que Paulo ensina a igreja de Corinto. A igreja de Corinto também não estava compreendendo muito bem esse momento da ceia. Tinha dois momentos da ceia: a ceia, a Santa Ceia, e uma chamada festa do amor, que era a festa no salão social. O que acontecia? A igreja tinha muitos membros, e tinha muitos membros que tinham poder aquisitivo maior e outros nem tanto. Então cada um levava a sua panela, né, sua comida, para participar depois do salão social da igreja. E o que acontecia? Na ceia do Senhor, participavam todos do pão e do cálice. Só que quando eles caminhavam para o salão, havia uma divisão. Aqueles que levavam as comidas mais fartas, as melhores comidas, separavam-se em um canto e não dividiam a comida com aqueles mais necessitados. Então Paulo escreve esta carta, corrigindo essa situação. E ele diz: olha, vocês acabaram de sair de uma festa do amor, que é a ceia, e aí vocês sobem e vocês não estão vivendo na prática isso. Está errado. Então Paulo acerta aquela situação na igreja de Corinto. Então a ceia do Senhor, ele vai dizer, nós precisamos fazer isso de maneira discernir esse momento. Algo que eles não estavam fazendo, porque tomavam e continuavam ali separados uns dos outros no salão social. Então Paulo fala, discernir a Santa Ceia, porque em vez de ser bênção, isso acaba trazendo maldição. Então nós precisamos examinar, Paulo fala assim, examine, e se alguma coisa está interferindo na comunhão vertical, atrapalha também na horizontal. Não pode haver isso. E Paulo diz, examinando, então vá e participe da ceia. Não deixe de participar. Você precisa chegar em um acordo com Deus e participar. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Então, nesta noite, esperada aí durante 30 dias, nós temos a distribuição do cálice e também do pão. Isso tudo é representativo. Jesus Cristo disse fazer isso em memória de mim. Nós temos um pão que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela noite ele disse que esperava ansiosamente por aquele momento. Foi o momento de introduzir esta ceia, nesse modelo, na qual nós estamos há mais de 2000 anos, repetindo. Ele fez duas ceias naquela noite no Evangelho de Lucas. A ceia do modelo antigo, judaico, onde matava o cordeirinho perfeito, ervas amargas, e ele tem essa parte da primeira ceia. Logo em seguida ele vai instituir esse modelo que é a nova ceia, que nós estamos aí praticando a parte dele. E então ele disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vós, o corpo que foi moído, segundo o profeta Isaías. Ele foi moído para que fôssemos salvos. E ele disse, e este cálice ele representa o meu sangue. O Novo Testamento também dá para que vocês tenham vida eterna. Então nós estamos repetindo esse ritual até que ele volte. Foi o que ele disse, fazer isso até que eu volte. Além disso, é um testemunho que nós estamos dando, testemunhando a vida, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas mãos do nosso presbítero Alexandre, nós temos o cálice, e do nosso irmão presbítero Tadeu nós temos o pão. Os nossos irmãos vão distribuir os elementos da ceia, e eu vou pedir que o irmão que for pegando os elementos, por favor, fique de pé, e no momento certo
enquanto nossos irmãos distribuem os elementos, vou fazer uma oração. Grandioso Deus, neste momento em que vamos participar da ceia do Senhor, em que os nossos irmãos estão distribuindo o pão e o cálice, ó Deus, que estes elementos, símbolos, ó Pai, do corpo de Cristo, e também, ó Pai, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estes elementos, ó Deus, fortifiquem a nossa vida, alimente a nossa alma, para continuarmos, ó Pai, durante esse mês, firmes olhando para Cristo Jesus. Como a Tua palavra nos alimenta dia após dia, rogamos que esses alimentos também, ó Pai, abençoados por Ti, também nos fortifiquem para a nossa jornada cristã. E em Cristo nós oramos pedindo que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados, remova, ó Deus, tudo aquilo que porventura esteja atrapalhando a nossa comunhão com o nosso próximo e contigo, ó Deus, para que assim possamos participar de maneira digna da Santa Ceia. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Algum irmão foi escolhido? Escolhido não, né? Algum irmão foi deixado sem atribuição? Senhor Jesus Cristo diz: coma e beba. Façam isso em memória de mim até que eu volte. Vamos comer. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso eterno e grandíssimo Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor, por este memorial aqui, realizado, lembrando-nos do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Amém. Que, ó Pai, saibamos o verdadeiro significado deste cerimonial, Pai, deste memorial aqui, feito também para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, por ter nos escolhido, Pai, por ter nos chamado, por ter nos convocado, para também, ó Pai, nós que ouvimos a mensagem da salvação, também possamos levá-la, Senhor, com alegria, Senhor, e certos de que o seu povo ainda não te escolheu, que ainda, ó Pai, não foi alcançado pelo Evangelho, mas sabemos que este momento está próximo, Senhor, e que a sua igreja é triunfante em Jesus Cristo. E te agradecemos, Senhor, no nome santo de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, é que oramos. Amém. Amém. Enquanto o nosso irmão recolhe os cálices, o nosso irmão Tadeu, o presbítero Tadeu, responsável pela liturgia, vai dar o final ao culto. Vamos, irmãos, agora com o cântico Muitos Virão Te Louvar. As irmãs que falam.
Recebei a bênção, irmãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Redentor, e o amor do nosso Deus e Pai, e os ensinamentos, conforto, consolo, as maravilhas do Espírito Santo, estejam sobre todos vocês aqui e com os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, agora e para todos sempre. Amém.